Eu não sei a idade de todos que estão aqui. Alguns são de uma geração bem recente, né? Tem uns aí que está começando a nascer barba agora, não é? A voz das meninas estão começando a mudar, uma espinha aqui, outra ali. E eu não sei como muitas famílias conseguem viver a vida do jeito que tem vivido. Existe muita família que vive muito bem a vida, mas existem famílias que você percebe que não existe um mínimo de conexão, de diálogo, comunicação, por aí vai. Eu não quero ainda me aprofundar naquilo que é resultado de toda essa ausência. Falta de conexão, diálogo, comunicação. Isso gera um monte de problema. Uma quantidade infinda de traumas. E eu fico imaginando, eu vejo algumas cenas em vários lugares, não é? Não é só de igreja que vive o crente. Mas eu vejo algumas cenas assim que me deixam um pouco entristecido, né? De ver coisas que na minha infância, adolescência e juventude eu não era acostumado a ver. Um filho já adolescente ou jovem se jogando no chão porque a mãe não comprou o tênis da marca que ele queria. O pai num grupo de família, num churrasco, num passeio, provocando a ira do filho, da filha, fazendo chacota, brincando com algum ponto fraco que o filho tem, ou o pai, né, sendo ofendido pelo filho. Eu não falo isso por ser melhor que ninguém não, porque eu sei que tem gente aqui que faz também. Meu pai tem 71 anos. Minha mãe me teve com 16 para 17 anos, isso em 1970. Então a diferença minha para o meu pai são poucos anos. Eu tenho 54. Até hoje, minha mãe chega, eu abraço, beijo, e da mesma forma com meu pai. Se você vê meu pai, você pensa que ele é meu irmão. Agora já está aparecendo mais as marcas da idade. E até hoje, eu não consigo dar a mão para o meu pai e falar paz do Senhor, pai, sem dar um beijo nele. Não consigo. Tanto para entrar, quanto para sair. E a gente tem visto essa conduta, né? No dia a dia das pessoas. No dia a dia. Antigamente se fazia até eu sei que bem antigamente até por medo, né? Mas depois o tempo foi passando, as pessoas foram entendendo que era questão de respeito. Agora, quando se conhece a Cristo, é questão de obediência, de amor. É uma questão de conexão. E não é uma conexão que surgiu depois que se tornou cristão, não. Depois que se tornou cristão, só se obteve o reconhecimento e a consciência daquilo que se deve fazer. Porque tem muito pai aqui que partiu e foi mais pai do que muitos crentes que são pai. Tem muito pai que nunca serviu a Deus e foi pai,
homem de verdade. Tem muita mãe que nunca conheceu Jesus, católica, umbanda, quimbanda, seja qualquer dogma religioso por aí, e foi mais mãe do que muitas crentes que têm filho. Tem muitos filhos que não são crentes, que honram mais os pais do que filhos da igreja. Isso me incomoda, mas me incomoda muito. E esse incômodo eu creio que não é só meu, é seu também? Vou perguntar de novo. Esse incômodo não é só meu, é seu também, daqui está aqui no fundo? É também? Que bom. De vocês aqui também? Deus aí também? Amém. O que eu estou fazendo aqui no início dessa pregação é justamente reconectando vocês com o pensamento que Deus me deu. Quando eu consigo reconectar você com o pensamento que eu me deu, falando de uma verdade, eu não estou usando isso como estratégia como chama lá, o PNL, né? Programação Neurolinguística. Não, eu não estou aqui para isso. Eu nem sei fazer isso. Me formei, fiz um curso disso e eu não sei nem fazer isso. Então, esse incômodo, ele às vezes nos tira um pouco a paz. Nos tira. E eu orando a Deus esses dias, nós tivemos há uns dias atrás um retiro de jovens, não é? Eu vi alguns pais agoniados. Já na hora da saída daqui já tinha pai chorando. Porque o filho ou a filha fica sexta, sábado, domingo e segunda. Não é? Pastor, isso é legal? É claro que é. Sim, isso é legal. Não é? Mas eu já convivi com pais na igreja que durante todo o período que os pais ficaram na igreja, os filhos ou a filha nunca participaram de um retiro com a igreja, mas participavam de todos os retiros que era com a escola. E isso não é um problema da igreja, isso é um problema de família. Isso é um problema que vem de dentro de casa. Eu conheço crentes, fui pastor de crentes, obreiros, que a filha ou o filho não podiam participar de festinhas aqui. Porque, mesmo sendo crentes, a Torá não deixa. Mas eu ainda falei para a pessoa, mas você não é judeu. Você é crente em Jesus, você não é judeu. A Torá, sabe, é para judeu. Sabe, no Antigo Testamento foi sombra para o Novo. Tudo se cumpriu e foi convergido na pessoa bendita de Jesus. Então, eu não sou judeu, eu sou igreja. Diga assim, eu não sou judeu, eu sou igreja. E essas mesmas pessoas que não deixavam os filhos participar aqui por falta de conexão, de orientação, deixavam os filhos participar de festinhas na escola, festa junina, São João, São Pedro, Santo Antônio, Benedito, sei lá mais o que, sabe? Eu falava, meu Deus, mas o que essa pessoa está ensinando para o filho? Está aqui na igreja fazendo o quê? E orando a Deus, Deus começou, sabe, tocar no meu espírito. Tocar muito forte no meu espírito. E eu estou pregando, irmão, eu estou nem com pressa. Eu sei onde Deus quer que eu chegue. E eu, para me segurar pregando aqui, é difícil. Mas eu estou me policiando aqui. E Deus me deu essa série de mensagens. Conversando com uma pessoa. E eu já sendo tocado por isso. E a pessoa me falou, sabe, algo fora daqui. E na hora o Espírito de Deus falou assim, é isso. Você entendeu agora? Que eu tenho o costume de quando eu vou pregar, antes de pregar, eu vou para a Bíblia. Esboço, vou ouvir alguém, vou ler alguma coisa, vou ouvir outra pessoa, vou ler outra coisa. Eu conversando com alguém, eu entro nesse assunto sem falar o porquê, para ver de repente algo que aquela pessoa
Deus usa aquela pessoa para me revelar algo. Porque aqui, sabe, aqui pregando, às vezes as pessoas pensam, o pastor está pregando, que mensagem maravilhosa. Pensa que todas as mensagens são dadas numa madrugada de oração de joelho. Não. Tem mensagens que Deus dá o tema. Tem mensagem que Deus não dá o tema, dá a mensagem. Mas existem muitas mensagens que você aprende ouvindo alguém, sabe, vendo alguma coisa, observando, sabe, percebendo, notando. E essa mensagem foi dessa forma. Eu já estava sendo tocado por Deus quando alguém sentado à mesa comigo, batendo um papo, liberou uma palavra, sabe, pensando que nada tinha a ver. E na realidade era o elo que faltava de ligação para que eu passasse o tema da mensagem do mês de maio para a mídia e começasse a trabalhar nisso. E a mensagem, o tema é esse: reconectando gerações. Porque Deus está trabalhando a partir desta noite, a primeira quinta deste mês. Deus está trabalhando para reconectar mães com filhos, pais com filhos e filhos com pais e filhos com mães. Deus está, pode acreditar no que eu estou dizendo, Deus já está trabalhando a partir desta noite para reconectar pais e filhos, porque esse é o plano de Deus através desta série de pregações, tá? Glória a Deus. Malaquias capítulo 4, versículo de número 6, coloca na tela para nós, para a igreja acompanhar, por favor. Tá, coloca o 5 também, por gentileza, que eu quero já abordar para que vocês entendam, né? E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Diga assim: converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Amém. Glória a Deus. O Salmo 154, versículo 5, isso, ó, 145, 4, tá? Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. Aleluia, glória a Deus. Quem é pai aqui? Hã? Isso, repita comigo a parte A do versículo. Uma geração louvará as tuas obras. Só os filhos agora. Outra geração. E a outra geração. E anunciará as tuas proezas. É justamente o que Deus vai fazer através desta série. Aleluia. Deus vai fazer com que os pais comecem a louvar a Ele pela transformação e o milagre que Deus estará fazendo na família de vocês. E esta geração que será palco desse milagre, os filhos, certo? Eles anunciarão as proezas que o Senhor fez, através de uma transformação na vida dos pais, aleluia, que receberam. E eles anunciam, e os pais verão eles anunciando e reconhecerão que Deus fez um milagre na vida deles. Glórias a Deus, aleluia. Então, creia no nome de Jesus, no nome de Jesus. O livro do profeta Malaquias encerra o Antigo Testamento. Malaquias, apenas com 4 capítulos, ele encerra o Antigo Testamento com uma mensagem profética. Esse é o último, são os últimos textos do Antigo Testamento. São os últimos textos da Bíblia Sagrada no que diz respeito ao endereçamento da palavra de Deus ao povo judeu, anunciando, sabe? Anunciando que lá adiante as coisas seriam diferentes. Esse é o último versículo do Antigo Testamento. E converterá o coração dos pais aos filhos. E ele está dizendo bem claro: enviará o profeta Elias. É evidentemente que Elias não ia aparecer de novo pregando.
Isso se cumpriu na pessoa de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 17. Está escrito que isso se cumpre lá, olha aí, ó. E irá adiante dele no espírito e na virtude, diga assim, no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, tá? E os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então esta profecia se cumpre na pessoa de João Batista. Ele vinha na unção, no poder, na autoridade de Elias. E ele veio para anunciar a Jesus Cristo como aquele que faria esta obra completa. Então Malaquias termina o Antigo Testamento. Depois desse versículo, a Bíblia Sagrada ficou fechada. Deus não falou com o homem por 400 anos. É biblicamente e teologicamente chamado de silêncio profético. Silêncio profético são 400 anos em que Deus fecha, em que Deus sela o céu, em que Deus não fala com o ser humano, tá? E aqui neste versículo de número 6 de Malaquias, do capítulo 4, versículo 6, Deus está anunciando a obra de reconciliação entre gerações. Você sabia, talvez você não saiba, mas eu vou te falar. Você sabia que tem pais crentes que não se conversam com o filho? Você sabia que tem filhos crentes que não se conversam com seu pai? Você sabia que tem mães e filhos que não se conversam? Você sabia que o filho procura e a mãe ignora? Você sabia que a mãe procura e o filho ignora, pastor? Isso é muito forte, é forte, mas é verdadeiro. E ninguém vem aqui para contar história. Nós viemos aqui para falar a verdade. E a verdade com educação, porque vocês não são qualquer um. Vocês não são um boteco, nem sociedade amigos de bairro. Vocês são a noiva de Cristo. Mas a verdade tem que ser dita. Existe muita gente na igreja falando em língua, querendo profetizar, se dizendo vaso, mas não cuida primeiro daquilo que Deus colocou em suas mãos. Irmãos, esta mensagem é para crente que está preparado para ouvir. Se você veio aqui preparado para ouvir uma mensagem e quer mudar de vida, mudar a tua história, você vai sair daqui hoje sentindo um pedacinho do céu no teu coração, porque a palavra de Deus vai remoer a nossa alma hoje aqui, glória a Deus, e vai quebrar o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa soberba vai cair por terra, e nós vamos reconhecer que se Deus não faz mais, é porque nós não temos preparo para receber o que Deus tem preparado para fazer em nós e através de nós. Aleluia, glória a Deus, tá? Então, dentro desta profecia de Malaquias, nós chegamos à conclusão que nós vivemos desconectados. Eu vou conectar o coração de um com o outro. Subentende-se que essa geração eu vou, ou seja, somos nós. Somos nós, vivemos desconectados, pais e filhos desconectados, sabe? Totalmente separados, debaixo de um mesmo teto. Sabe aquele paizão que trabalha, glória a Deus, sabe? Mas quando o filho sente falta dele, ele dá um presente. O presente que teu filho precisa, o presente que minha filha precisa, o presente que nossos filhos precisam, somos nós. O presente que nossos filhos precisam não é a roupa nova, o tênis de marca, o passeio. Tudo isso é bom, maravilhoso, faça. Mas o maior presente que você pode dar para o teu filho é pegar no colo, abraçar e falar assim: você é a coisa mais preciosa que Deus me deu. Glória a Deus. Porque amanhã, na nossa velhice, eles nos pegarão no colo e dirão, e nós diremos para eles dirão para nós: você foi e é a coisa mais preciosa que eu tive em toda a minha vida. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: o maior presente que você pode dar para o teu filho é a tua presença. Glória a Deus. Nós vivemos desconectados, tá? Espiritualmente, socialmente, emocionalmente.
Vivemos desconectados. Sabe? Esses dias eu estava em casa e vocês conhecem a Antonella. Vai fazer 3 anos, daqui 2 meses. Irmão, onde ela coloca a mão, ela chega em casa, irmão, a sala parece uma oficina. Está tudo arrumado. Mas quando ela chega, irmão, vira tudo. E no começo a gente não está acostumado, né? Só eu e a pastora, as filhas casou. E, irmão, pega e derruba e quebra, e põe para lá e põe para cá. Essa semana ela me chamou e falou: vô, pintei a parede. Falei: qual? Aí ela falou assim: aquela. Falei: com o quê? Ela falou: com lápis. Veio me mostrar, sabe? Mas no começo você fica um pouco incomodado, você não está acostumado com aquilo. Não está acostumado. Aí eu ouvi alguém dizer que aquele rabisco, uma hora vai apagar. A marca de mão no vidro vai desaparecer. As coisas jogadas pela sala vão tudo para uma caixa. A bagunça vai ser arrumada por alguém. E daqui a pouco, nossos filhos estão dizendo: bênção, vou para casa que o meu marido ou minha esposa está me esperando. Pai, abraça teu filho, abraça tua filha, quanto você pode abraçar. Cuida. Não deixe as coisas de fora se tornarem mais valiosas do que aquilo que Deus te deu de maior valor, que é a tua família. Tua família. Chama para perto. Chama para perto. Coloca debaixo do teu braço. Jesus, olhando para Jerusalém, um dia disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que eu envio até vocês. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintainhos, mas vocês não deram ouvido à minha palavra. Nós vivemos uma geração desconectada. Mas se você está me ouvindo aqui, é porque Deus tem um projeto ainda com a tua casa. Deus tem um projeto ainda com a tua casa, tá? Porque o texto diz a respeito de uma profecia de conexão. E essa profecia é o mover de Deus para restaurar o coração da tua família. Essa profecia é um mover de Deus que vai restaurar o coração da tua família. Tem filho que dá mais trabalho. Tem pai que é fechado. Tem mãe que às vezes, infelizmente, prefere um e pretere outro. Isso é bíblico. Jacó amava um, Rebeca amava outro. Mas é hora da gente voltar o nosso pensamento para Cristo. Onde Cristo está não tem preferência nem preterência. Onde Cristo está não tem eu gosto mais ou eu gosto menos. Onde Cristo está não tem pai fechado, nem mãe insensível, ou pai insensível e mãe fechada. Não, onde Cristo está, aleluia, o lar vira um pedaço do céu. E a tua casa, Deus quer que ela se torne um pedaço do céu. Aleluia. Deus quer que a sua casa se torne um pedaço do céu. Deus quer, aleluia, glória a Deus, que o teu filho não tenha desejo de sair de casa. Não é por causa do computador de última geração, não é por causa da tela de 50, 65, 70 polegadas, não é por causa dos jogos virtuais, do IA, não é por causa disso não. É porque lá ele se sente amado, amada, e ele fala: aqui é o melhor lugar do mundo. É Cadorocé.
Aleluia! Às vezes tem filho que não sai do quarto, porque não tem diálogo com os pais. Como que um marmanjo que nem eu, 54 anos, vou exigir que um jovem, uma jovem de 14, 15, 18, 20 anos saia do quarto e venha me procurar, eu quero bater um papo. Por acaso ele já chegou a 54? Não, mas eu já passei pelos 15, 14, 20. Eu já passei. Então a obrigação é nossa. A obrigação é nossa. E se nós, a partir desta série de mensagens, entendermos este chamado para uma reconexão, as coisas mudarão de uma forma extraordinária na nossa casa. Aleluia, pode acreditar que eu estou falando aqui como pastor da igreja, como um profeta aqui agora, fazendo uso da minha atribuição e da palavra de Deus. A tua casa será um palco da glória de Deus, aleluia, aleluia. A tua casa será uma cachoeira de glória, de avivamento, de amor, de alegria. Vai sobejar abraço, aleluia, vai sobejar a presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Esse livro foi escrito depois que o povo saiu da Babilônia. O povo estava desconexo, 70 anos na Babilônia. Agora saem, chegam em Jerusalém. Cadê minha casa? O samaritano está morando nela. Cadê minha lavoura? Estão plantando nela. Não tem mais onde morar. Cadê o templo que eu adorava a Deus? Está derribado. É cada um por si agora. Cada um por si. Ninguém queria contribuir para a reconstrução do templo. E Deus usa Malaquias. O povo desconexo, e Deus começa a juntar o povo agora. Essa profecia, ela aponta para a vinda de Cristo. Mas Cristo não veio ainda, e nós estamos no caminho. Agora nós só chegaremos lá de cabeça erguida, cheios do Espírito Santo, se caminharmos conectados, primeiro com Cristo e segundo uns com os outros. Agora essa conexão não pode existir somente aqui na igreja, na CCNV, na Assembleia, na Deus e Amor Presbiteriana, nas igrejas, não. Essa conexão aqui é secundária, ela precisa começar lá dentro de casa, dentro da nossa casa. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Deus converterá o coração dos pais aos filhos. Você que é pai, levante a mão aí. Isso. Diga assim: Senhor, converte mais o meu coração aos meus filhos. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter mais empatia. Precisamos ter mais controle, mais paciência. Nós precisamos, não é vocês, é nós. Precisamos. Hoje em dia pega esses camaradas com 40, 50 anos aí, sabe fazer quase tudo. Ou entende um pouco de mecânica, entende um pouco de pedreiro, entende um pouco de elétrica. Irmão, sabe quase tudo um pouco. Tudo. Pergunta um lugar, já fui, já passei, já estive, conheço. Sabe? E a tecnologia, ela veio para aproximar quem está longe, mas distanciou quem está perto. Sabe? Hoje em dia, raramente se pega um lápis ou uma caneta. É tudo no dedo, tudo digitando. Você pede um texto, a pessoa não sabe se é 2S, se é cedilha, se é X, sabe? Se é S ou se é Z, se é ponto e vírgula, se numa pergunta vai exclamação, interrogação, ponto final. E às vezes a gente perde um pouco a estribeira, mas isso é fruto da pós-modernidade. Então fica mais fácil a gente ter controle e paciência, ao invés de jogar e falar: ô, geração que não sabe fazer nada.
sabe? Não. E a gente pegar na mão e falar assim: olha, é assim que se faz. É assim que se faz. Como que a gente forma líder? Como que a gente ensinou aqui? Está aqui Marcos, Vinícius, os líderes aqui da igreja. Não é assim? Eu faço, você vê? Eu faço 75% e você faz 25%. Eu faço 50%, agora você faz 50%. Agora você faz 75%, eu faço 25%. Agora você faz 100% e eu só observo. E agora que você já aprendeu tudo, agora você faz isso com outra pessoa. Aleluias. Glória a Deus. Assim também nós precisamos agir dentro da nossa casa, na nossa família. Ensinar, dando exemplo. Não é falar, é pegar na mão. Pegar na mão e ensinar. Mostrar o caminho. Mostrar um caminho. Um dia, eu vou contar o que aconteceu comigo e com a Nayara aqui. O dia, eu vou contar. Vamos ver se eu consigo contar nessa série ainda, depois que ela me autorizar. Minha filha mais velha. Tá? Minha filha mais velha. Depois, se ela autorizar, porque eu não vou falar, porque eu não conversei com ela. Para vocês entenderem. Tá? O poder de falar: senta aqui. Quero falar uma coisa com você. Sabe? Não é chega aí, ó, o negócio é o seguinte. Não é assim que a gente falava antigamente? O negócio é o seguinte: chega aí, quero trocar uma ideia com você. Para aí, agora me escuta, que agora eu vou. Não, vem cá, senta aqui do meu lado, eu quero conversar com você, eu quero entender e te explicar uma coisa. Irmão, isso é o maior remédio, é o melhor remédio que existe para um relacionamento. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está derramando gotas de azeite. Eu sei que Ele está trabalhando em corações aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, como Deus converte o coração dos pais aos filhos? Deus começa com a restauração nos pais. É por isso que eu estou me voltando mais para os pais. Porque a restauração começa nos pais. Porque nós, pais, precisamos assumir a responsabilidade espiritual como líder do lar. Eu não estou falando de sacerdote do lar. Nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos na época da graça. Não existe essa de o homem é o sacerdote da casa. Aonde? Aonde nós estamos? Quer dizer que uma casa em que o marido é traficante, a mãe é crente, ele é o sacerdote? A mãe vai para o boteco, o pai vai vender droga, o filho é crente, e o pai e a mãe é sacerdote? É o filho. Eu estou falando de líder. Líder é o pai. Então nós, pais, precisamos assumir a responsabilidade espiritual da casa, da família. De chegar e falar assim: olha, senta aqui, aqui é assim que funciona. Ó, é desse jeito. Sabe? Quer uma receita poderosa para vocês, pais? Aqui eu aprendi. Não foi Deus que me revelou. Eu aprendi, ouvi de alguém e eu quero falar para vocês. Deixa o teu filho te ver orando. Deixa o teu filho te ver orando. Tá? Às vezes, da vitória, Jesus. Às vezes, olha aqui, estrategicamente, às vezes, quando você perceber que o filho foi para o banheiro, corre, dobra o joelho. Está enganando ele? Não, isso é estratégia, mas não é só dessa vez que você vai fazer. Dobra o joelho, deixa ele te ver. Sai do teu quarto uma vez ou outra, vai lá no quarto do filho e da filha, enquanto eles estão dormindo, ajoelha do lado, coloca a mão na testa, fala: Jesus, abençoa o maior presente que o Senhor me deu. Então nós precisamos assumir a responsabilidade, sabe, de líderes espirituais, sabe? Efésios 6,4 diz assim: olha, pais, não aborreçam vossos filhos. É isso? Olha aí, não provoqueis a ira.
dos vossos filhos, mas trate eles com orientação, admoeste, exorte. Exortar no meu tempo de crente, sabe, há 30 anos atrás, era subir aqui, ó, e dar paulada, bater na igreja. Exortar vem do grego parakalau, que significa chama de canto e anima. Antigamente eu ouvi muita gente falar, não é, Neno? Pregando lá, Deus me deu o ministério da exortação, sabe? Não pastoreava, apacentava. Exortar é chamar de lado e falar: ei, errou, mas vamos consertar, agora vai dar certo. Aleluia. Sabe? É aquele, você puxa a orelha e faz um carinho, sabe? Você dá uma cutucada e joga azeite. Você dá uma beliscada e passa o mel. Você ganha a pessoa. Aleluia. Então nós precisamos colocar na nossa mente essa cultura, tá? De pai sendo convertido aos filhos. O coração do pai convertido, irmão, gera cura emocional num filho. Pai, me dá a minha herança, porque eu quero partir. Me dá a minha herança, estou cansado. Meu irmão mais velho, cuida aí com o senhor aí, e eu vou embora, vou para a balada, vou para forró, vou descer até o chão, vou gastar meu dinheiro. E o pai vai lá e junta o dinheiro. Toma, meu filho, já que você quer, não tem problema não. E o filhão vai, e vai, e vai. Chega um dado momento, não tem mais o que comer. Vai pedir trabalho no homem que cria porco. E vai pedir trabalho, não é para trabalhar e ganhar dinheiro, é para poder comer. Mas nem a comida do porco davam para ele. Sabe o que acontece com ele? Pai, ó, lembrei, na casa do meu pai tem. A conversão dele era genuína? Não. Ali não tinha metanoia, ali tinha remorso. Porque ele não lembrou do pai, ele lembrou que na casa do pai tem. Aí ele diz: eu vou me levantar, vou ir até com meu pai. Eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu perante ti, faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas ele não sabia que o coração do pai era convertido a ele. Aleluia. Ele não sabia. Quando ele volta, pastor Guevara, pensando: eu vou dizer para o meu pai, eu não sou digno de ser teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Quando ele chega perto da porteira, o pai já está lá parado, esperando o retorno do filho. Quando o filho chega perto do pai, o filho corre e diz: pai, pequei contra o céu perante ti. Você olha, antes dele falar, faze-me um dos teus trabalhadores, o pai não deixa, porque não fala. Pai pula no pescoço do filho. Aleluia. E talvez diz para ele: calma, meu filho, está tudo bem, está tudo bem. Desde que você saiu, eu estou aqui, porque eu não disse para você no dia que você saiu, se sair nunca mais volta, não. Desde que você saiu, a porta ficou aberta, porque se você voltasse, aqui é o teu lugar. Tem um pai que te ama. Ela calaçou. Diga para quem está ao seu lado: deixa sempre a porta aberta. Diga, porque quem foi pode resolver voltar. E se a porta estiver fechada, não haverá reconciliação. Oh glória, oh glória, oh glória, oh aleluia, glória a Deus, aleluias. Então o pai com o coração convertido ao filho gera cura emocional, gera segurança. Segurança. Lembra do menininho no avião? Menininho no avião. O avião está lá, ó. Quem já andou de avião aqui sabe o que é isso, sabe? Eu nunca entrei num avião sem subir a escada clamando o sangue de Jesus. Nunca. Uma vez eu preguei numa cruzada em Porto Alegre, e quando cheguei em São Paulo, quase que eu fiz igual o Papa. Quase que eu joelhei e dei um beijo no chão, de tanto que balançou aquele dia.
Até trocaram o lugar comigo. Eu desci, irmão, sem cor. E o menino está lá, e o avião balançando. E o menino com os pezinhos no banco. Puxou a mesinha de comer, pegou o caderninho e lápis de cor e está lá. E a aeromoça vem falar: menino, apertar o cinto. Turbulência. Turbulência. Perigoso. Fecha a mesinha, fechou a mesinha. Tirou o papel, fala: segura o papel. Cinto, menino, tá bom. A aeromoça foi. Quando a aeromoça, olha, cinto desafio velado, ela foi ver, era o menino de novo. Tá o menino lá com a mesinha aqui, papel. Menina, eu já falei, você não pode fazer isso. Vai dar, estamos em turbulência. Você pode voar do outro lado do avião. Tá bom? Tá, fechou a mesinha, travou o menino e foi. Quando ela chega lá de novo, cinto desatado. Lá vai de novo ela. Chega lá, tá o menino pintando de novo. Aí ela: menino, você é maluco? Você não pode fazer isso. Você vai se machucar. Menino, eu vou te afivelar de novo. Ela: não. Ele: não. Aí ela: não, por quê? Porque eu não tenho medo. Mas por que você não tem medo? Está todo mundo afivelado, o avião está balançando, você não tem ideia do que é uma turbulência. A 37 mil pés de altura, 10 mil metros, você não tem ideia do que é isso? Ele disse: eu não tenho medo. Mas por que você não tem medo? Porque o piloto é o meu pai. Seja o piloto, seja o piloto, seja o piloto desse avião aí. Seja o piloto, glória a Deus, para os teus filhos descansar e falar assim: eu posso dormir tranquilo, eu posso descansar, porque o meu pai cuida de mim. Aleluia. Gera segurança, identidade para os filhos. E o coração do filho ao pai, tá? Filhos precisam abrir o coração. Os filhos precisam abrir o coração, sabe? Honrar pai e mãe, receber com honra, aleluia, receber com honra, tá? Tem gente por aí que critica porque de repente alguém bate assim na mão do pai. Irmão, isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus, tá? O problema, sabe o que é? É que o relacionamento entre pais e filhos hoje em dia parece mais uma amizade. Parece mais uma amizade. Ei, mãe, seja amiga da sua filha, sim, mas primeiro seja mãe. Seja mãe primeiro. Amiga ela vai ter na escola. Porque amigo, sabe, amizade, às vezes está vendo que está errado, mas para não quebrar o vínculo ali, não ficar fora da turma, às vezes deixa. Seja amiga, mas primeiro seja mãe. Seja uma autoridade na vida da sua filha. E você, filho, veja, sabe, sua mãe e seu pai como autoridade. Depois como amigo. Depois como amigo. Porque se o pai quiser se tornar amigo do filho e o filho quiser se tornar amigo do pai, o relacionamento, quando tiver uma discordância, acaba. Mas quando existe respeito mútuo, autoridade, irmão, pode soltar uma bomba dentro de casa, morre os dois de mão dada. Essa semana eu vi uma cena, depois de um terremoto, o pai com a cabeça do lado de fora e os bombeiros, 2 bombeiros, ele tentando respirar, só daqui para fora, soterrado, só dava para ver daqui. E os bombeiros ajoelhados assim, tentando tirar. Aí ele: não. E os bombeiros: calma, já estou te tirando. Ele: não quero sair, não quero. E o bombeiro falou assim: calma, eu vou te tirar. Ele: não quero. E o bombeiro falou: eu vou te tirar. Ele falou assim: não quero, eu estou segurando a mão das tuas filhas. Aleluias. Então onde há respeito, unidade, irmão, pode cair uma bomba lá dentro. Ninguém corre, ninguém sai, ninguém foge, ninguém pula do barco, porque sabe que ali, mesmo comendo
pão amassado, pão bolorento, um ovo, dividindo a mesma cama. É o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar. Glória a Deus. Aleluias. Louvor, pode subir, por favor. Alguns princípios para a reconciliação, tá? Primeiro, arrependimento mútuo. Está vivendo um problema no lar hoje? E eu sei que está. Não é porque me falaram não, eu sei, porque Deus não ia mandar eu pregar isso sem que houvesse, que não houvesse. Mas existem alguns problemas, beleza. Arrependimento mútuo. Olhar olho no olho, orar junto, se arrepender. Eu assumo minha parte de culpa, me perdoa, aleluia. E Deus vai começar a derramar cura. Um diálogo restaurador. Diálogo restaurador. Sabe aquele diálogo mesmo de pais e filhos? Dos filhos ouvir, dos filhos falar, e o pai ouviu o filho, entendeu o lado do filho. Aleluia. Então tem que ter um diálogo. Depois que houver um arrependimento mútuo e um diálogo restaurador, aí os pais e filhos podem trabalhar num discipulado familiar. O que é um discipulado familiar? É todos sentar à roda da mesa, abrir a Bíblia, sabe? E cada um, e ler o texto, e cada um falar o que pensa. Depois aquele que detém um pouco mais de conhecimento explicar aquilo. Glória a Deus. Aleluias. Não existe, sabe, brecha, se pais e filhos se reconectarem. Não haverá brecha. Não haverá. Precisamos compreender, tá? Precisamos orar. Precisamos estar juntos. Precisamos aceitar, assumir o nosso papel, tá? E levantar dentro da nossa casa, tá? Uma intercessão intergeracional. O que é isso? Uma intercessão onde se junta pai, filho, neto, tá? Junta a casa toda. Se hoje você não vive um ambiente dentro da sua casa dessa forma, comece agora mesmo. Comece agora mesmo. Eu sempre falo aqui na igreja que não importa orar. O importante não é orar. O importante é ter orado. Certo? Então comece hoje. Começa agora. Chegue em casa. Amanhã nós vamos ter aqui, ó, começa às 11 da manhã, 24 horas de jejum. Pastor, eu não posso ir, mas ninguém está obrigando ninguém a vir. Faça de onde você estiver. Pastor, eu não aguento ficar 24 horas, mas ninguém está te obrigando. Faça 8, 6, 5, 4, 3, 10. Faça o que você aguenta. Amém? Eu sou do tempo ainda que se quebrasse o jejum era como perder uma salvação. Quebrei o jejum, meu Deus do céu. Falei que ia ficar até as 4 da tarde, é 3h50, estragou tudo, perdi tudo. E Deus é um ignorante? Agora Deus ficou ignorante? E porque eu errei, Deus sabe que eu vou errar. Eu vou fazer o jejum de 24 horas, pai, é um propósito que eu tenho. Quebrou, irmão. Já quebrou com quantas horas? Com 12, amém, fez 12. Paciência. Agora Deus não recebeu as 12 porque eu quebrei? Pelo amor de Deus, Deus não sou eu não. Se você me dever R$100 e vir com 90, eu não quero, eu quero 100. Agora Deus não é assim não. Deus te conhece muito bem. Muitas vezes somos nós que não conhecemos Deus. Somos nós às vezes que não conhecemos Deus, tá? Então eu quero dar 3 aplicações práticas para você aqui, para a gente ir embora, tá certo? Glória a Deus. Na igreja, tá? Una gerações no louvor, no ensino, no discipulado e na convivência. Aqui na igreja, faça parte, ó, sabe? Aqui no louvor nós temos gente aqui. Quantos anos? Quem é o mais novo aqui? Quantos anos? 16, tá? Nós temos pessoas aqui maduras, meia idade,
imaduras, que já passou dos 50. Está junto, misturado. Tá? Não tem essa. Na igreja, o grupo de louvor, se passou dessa idade, não pode mais. Tem igreja que com 50 anos o pastor tem que jubilar. Nem vou para lá. Não me querem lá, não vou. Eu não vou não. Barba branca, careca, irmão, só de me ver já fala, não serve. Tá certo? Aqui não, filho. Aqui não. Aqui Deus chamou. Você pode ter 99 anos, vai servir. Ah, mas é novo convertido. Tem 23 anos, um ano de crente, mas está pregando, não pode. Pode. Porque quem tem 30 às vezes não vai trabalhar, estudar e aprender. Tem um ano de crente, tem chamado de Deus, vai pregar, vai trabalhar, vai servir. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos fazer isso. Se em casa está difícil, a igreja tem que contribuir. Então a família que está passando por esse processo de desconexão em casa, sabe, faça parte aqui, porque aqui essa atmosfera vai te envolver. Vai te envolver. E você vai levar, sabe, essa atmosfera para dentro da sua casa, uma atmosfera de glória. Tá bom? Na família, olha, preserve tempo de qualidade, perdão, sabe, elogie, restaure vínculos. Fiquei meio chateado com você aquele dia, pelo amor de Deus, vamos esquecer esse negócio, eu quero viver a vida, eu quero ser feliz. Sabe o casal, a mulher, tem aquelas brincadeiras, né? O dia mais feliz da tua vida, a pessoa vai pensar que ele vai falar o dia que comprou a casa, aí de repente ele vai falar assim, o dia que minha esposa falou que eu estava certo. Não. Ou vice-versa, né? Não. Irmão, quer ser feliz? Não queira ter razão. Não queira ter razão. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Não, normalmente quem quer ter razão está errado já desde o começo. Queira não, restaura vínculo, tá? Tempo de qualidade. Cadê, ó? Metade da igreja está fora. Aí o pastor vai ficar bravo, glória a Deus, irmão. Porque quem cuida da família e tem tempo de qualidade não dá trabalho. Não dá trabalho. Sabe? Não dá. Também não precisa ficar viajando toda semana, pelo amor de Deus. Tá? Mas, vai passear, irmão. Vai levar o esposo, a esposa, os filhos para praia, vai à praia, vai para o sítio, vai passear, vai para o Nordeste. Para onde Deus preparar, mas vai passear. Vai descansar, nem que seja aí em Mongaguá, em Santos, pertinho aqui, vai passear. Amém? Aproveita o tempo que você tem. A sua família é o maior bem que Deus te deu. Sua família é o maior bem que Deus te deu. E você, filho, sabe, valorize tempo com seus pais. Ah não, tem a festa da colega, tem a festa não sei aonde, tá? Na hora do vamos ver mesmo os colegas vai tudo embora. Foi assim que eu quase perdi a vida. Tá certo? Foi assim que eu quase perdi a vida, tá? Que não me mataram porque Deus me deu um livramento, tá? Que quase acabaram comigo, minha cabeça ficou que nem uma bola de capotão, de tanto que me bateram. Deram um tiro em mim e não pegou, porque Deus tinha um plano na minha vida. Sabe onde meus colegas estavam? Até hoje não sei. Estavam tudo comigo, mas na hora do vamos ver, tá? Agora seu pai e sua mãe não. Seu pai e sua mãe, irmão, pode acontecer o que for, sabe, não vão te abandonar, estarão com vocês lá, tá? E se abandonar, é porque não cultuou aqui essa noite e não ouviu essas verdades. Amém? Fica de pé, tá? Então na igreja, faça isso, em casa também. E na sociedade, Na sociedade, irmão, família curada é sucesso na vida. Família curada é a filha voando, é o filho voando, sabe? É isso aí. Família saudável, irmão, tá? Tá os filhos crescendo, se formando. Pastor, eu estou numa luta com a minha filha, com o meu filho. Ei, em nome de Jesus, isso vai acabar. Vai acabar, porque Deus vai colocar um sentimento, Deus vai amadurecer ele ou ela. Deus vai amadurecer ao ponto deles, sabe, correrem atrás. E quando você menos esperar, ele já vem com a papelada tudo pronta, sabe, tudo pronta, dizendo para você assim: essas famílias que estão juntas, eu quero pedir para que venham aqui à frente. Eu quero orar por vocês.
Todas as famílias que estão juntas aqui hoje, que os pais e filhos puderam se abraçar. Se você não fez, dá tempo ainda. Eu preciso de você aqui à frente. Quero orar por você. Amém? Glória a Deus. Quero abençoar a vida de vocês. Isso, glória a Deus. Aleluias. Olha quanta gente bonita, gente. Aleluia. Glória a Deus. Já deram aquele abraço? Já. Sabe, aquele abraço assim de, olha, é bom demais ser teu pai, sua mãe. É bom demais ser filho de vocês. Já deu? Já deu? Sabe? Aquele abraço mesmo assim, ó. Glória a Deus. De arrepiar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Estou esperando, se tiver mais, pode vir. Pode vir. Se tiver alguém aí servindo na porta e o filho estiver aqui, pode vir também. Glória a Deus, quero orar. Orar para abençoar a tua casa, a tua família, teu lar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastores, subam aqui comigo, por favor. Sobe aqui. Pastores, sobem aqui, por favor. Glória a Deus. Vamos estender as mãos aqui, abençoar a casa, a família. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Jovens, não tenham vergonha dos seus pais, viu? Nunca. Não tenham vergonha da casa que mora. Não tenham vergonha da roupa que usa. Nunca. Nunca. Nunca tenha vergonha do jeito que o pai fala. Às vezes não teve oportunidade, não é verdade? Não teve a oportunidade que vocês têm hoje. Tá bom? Hoje vocês estão de iPhone. Tá? 13, já visualizando 15, 16 e não sabe, não tem nem ideia de quanto custa. Tá? Mas dê glória a Deus. Tá bom? Pelo seu iPhone 7, 8, 6, 9, 11, pelo Samsung, pelo Moto G, pelo Xiaomi, né? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, tá? Porque daqui a pouco vocês vão estar indo à loja, tá? Ou comprando através do cartão de vocês para os seus pais. Tá bom? Abençoando, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, estender as mãos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Senhor, exaltamos o teu nome, Pai. Glorificamos a ti, Senhor, na beleza da tua santidade. Como é bom, Pai, ver famílias juntas aqui, Senhor, diante de Deus. Para mim.